Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Quero neste momento deixar os meus agradecimentos a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, né? Dizer que você é muito bem-vindo ao meu canal. Pois bem, eu quero começar alguns estudos sobre que se encontra no livro de Gênesis, capítulo número 7, que fala sobre a Arca de Noé, né? Sobre quando Noé e sua família entram na arca, né? Quando ele entra na arca, né? E fala sobre quando Deus olha para a terra e vê apenas um justo, né? Que fala sobre os animais que ele teria que separar, né? Então é exatamente sobre isso que nós vamos estar trazendo hoje. Gênesis capítulo 7, a partir do versículo de número 1. Amém? Pois bem, nós vamos trazendo em etapa, né? Divide aí 2 ou 3 estudos, né? Em etapas, para ficar menos tempo para você, dar tempo para você assistir, não fica muito longo, né? Não fica cansativo. Então, você entende mais, você absorve mais. Quanto mais o vídeo é mais curto, você absorve mais. A gente tem que procurar resumir o máximo para não cansar o ouvinte, Não porque o ouvinte não tem o prazer de ouvir a palavra de Deus, não é isso. É porque muitas vezes a pessoa tem outros afazeres, tem obrigações, né? E um vídeo pequeno, você coloca até no fone de ouvido, no ônibus, você está indo para o trabalho, no seu carro, você está ouvindo, né? Pois bem, o tema é só um justo. Por que só um justo? A Bíblia diz que Deus olhou do seu reino lá do céu para a terra, na época de Noé, e ele viu apenas um justo. No meio de uma geração que já era uma geração muito numerosa, a Bíblia diz, muito numerosa, não é como a de hoje, né? A geração de hoje é a maior geração que existiu na face da terra, a geração de hoje, que é a geração de Abraão, que Deus prometeu a Abraão. Nós fazemos parte da geração de Abraão, entendeu? Nós somos da descendência de Adão, né? Mas fomos transformados em geração de Abraão, amém? É a maior geração que existe. O Senhor disse que as estrelas do céu, né, e a areia do mar seria o tamanho da geração dele, ninguém poderia contar, né? Então Deus profetizou a geração de hoje que nós estamos vivendo. Deus já tinha falado com Abraão já há muito tempo a respeito da geração que nós estamos vivendo hoje, que é a época da graça, que é a igreja do Senhor, que é a última dispensação e a última aliança, a aliança de Deus com os homens, entendeu? Dispensação da graça e a aliança de Deus com os homens, a aliança de Deus com a sua igreja, amém? Com os homens que se arrependerem e que vierem até Ele, terão aliança com Deus. Precisa ter um arrependimento dos seus pecados. Jesus já morreu e já levou as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados, mas é necessário também que nós aceitemos o seu sacrifício. Pois bem, então, nesse caso aí, tem muitos pregadores que dizem: bom, só Noé era justo. Deus, na Bíblia não diz que era Noé, suas noras, sua esposa, não, diz que só Noé era justo. A Bíblia diz isso. Quando Deus diz uma coisa, está dito, acabou e pronto, nós não temos que discutir e nem, perguntar a Ele nada. Nós não temos que questionar, nós temos apenas que aceitar como certo. Então veja só, aí tem gente que diz: Noé era justo.
Então, as suas noras, os seus filhos e a sua mulher, que só foram salvos 8 pessoas, no caso aí, foram de carona, né? O Noé, eu não interpretaria desta forma. Eu interpretaria da seguinte forma: Noé era justo e através de Noé a sua família também foi abençoada. Entendeu? A Bíblia é bem clara. A Bíblia diz que quando o marido é temente a Deus, né, o seu amor a Deus abençoa a sua esposa. E que quando a mulher é temente a Deus, o amor dela abençoa os seus filhos e o seu esposo. E assim sucessivamente, vice-versa. Amém? Ou seja, isso quando nós tratamos em relação a bênçãos, né? E aquela salvação, ela foi uma bênção. Porque ela foi uma bênção, porque o quê? Preservaram as suas vidas. Você entendeu? Agora, hoje, depois que Cristo morreu na cruz para nos salvar e nos deu livre acesso para entrarmos no céu através da fé, você entendeu? Então, eu não posso mais salvar ninguém. Ninguém nunca pôde salvar ninguém. Na realidade, nem na época de Noé não podia salvar. Foram abençoados e entraram na arca e pouparam suas vidas, porque Noé era justo. Então Deus abençoou a sua família, as noras, os filhos, a esposa e ele, 8 pessoas, né? Mas a Bíblia diz que só quem era justo era Noé. Era o único que era justo. Quer dizer, foi o escolhido de Deus. Então aqueles que estavam junto com ele também foram abençoados. Você entendeu? A mesma coisa, você está dentro de uma casa, dentro da igreja, ninguém é cristão, só você que é. Então a bênção está fluindo na vida de outras pessoas, através da sua oração, da pregação da palavra, e porque você é fiel a Deus. Entendeu? Aí você desviar da presença de Deus, aí pronto, acabou, vira um caos, vira uma catástrofe dentro de casa. Por quê? Porque você saiu da presença de Deus. E você era a coluna, você era o instrumento dentro daquela casa. Então, quando você saiu, o que aconteceu? Desmoronou tudo, porque faltou suporte, faltou a coluna, que era você que orava pela sua esposa, por filho, por nora, por sogra, por genro, por cunhado, por todo mundo. Então, quando você saiu do Evangelho, se desviou do Evangelho, então o inimigo achou brecha para entrar. Aí o que acontece? Ele entra e começa a fazer coisas, né? Porque a casa está desprotegida. Então, a nossa casa espiritual também é assim. Ela tem que estar protegida, com o Espírito Santo morando dentro de nós. Amém? Pois bem, vamos fazer o seguinte. Então, vamos entender esse tema que eu coloquei, só um justo, como da seguinte forma: Noé era a coluna, Noé era o justo, e os seus familiares foram abençoados por causa dele. É o mesmo caso de Isaac e de Ismael. Isaac é o filho da promessa. Então Isaac tinha um coração quebrantado. Já Ismael foi uma relação, né, de uma egípcia, né, de Agar, que era egípcia, com Abraão. E aí nasceu Isaac. Ele abençoou Isaac financeiramente, mas a vida espiritual de Isaac era uma bagunça total, era um caos. Porque Ismael, porque Ismael, ele não tinha fé, ele não tinha fé em Deus, no Deus de Israel. Você entendeu? Porque era filho de uma egípcia, ou seja, houve uma mistura. Já o caso de Isaac, não, o caso de Isaac é diferente. Ele teve a filha da sua própria esposa, no caso, Sara, entendeu? E aí, por isso que ele ficou sendo filho da promessa. Ismael foi expulso do acampamento de Abraão. Foi o mesmo caso. Você entendeu? Então, ele foi abençoado apenas porque era filho de Abraão. Então, Deus honrou a sua palavra. Mas espiritualmente a coisa é diferente. Eu não posso salvar meu filho, nem meu filho pode me salvar. Você está entendendo? Nem meu pai pode me salvar. E nem eu posso salvar a minha mãe e nem meus irmãos. Cada um tem que buscar, porque ela é individual. A salvação é individual, é de cada um. Amém? Então vamos para o primeiro versículo. Diz assim: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você,
a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Eu não sei quantas mil pessoas tinha nessa geração, não sei. Mas a Bíblia diz que era muito numerosa, já tinha muita gente, né? Já tinha muita gente, já tinha passado Eva, Adão, Abel, Caim, né? Já estava lá em Tubal-Caim, né? Na geração de Sete, né? Então, ou seja, já era uma geração grande, já tinha nascido muitas pessoas, com certeza. Mas a maioria das pessoas, quase todas elas, restando apenas, no caso Noé, né? O resto, tudo, tinha o coração desviado para o mal, tinha a mente voltada para as coisas do mundo. Elas não tinham temor a Deus. E a coisa foi ficando, Deus foi deixando, foi dando um prazo, foi sendo longânimo, tardio em irar-se, para tentar fazer com que aquelas pessoas se arrependessem. Quando elas não se arrependeram, então o Senhor Deus disse a Noé: pregue a elas e comece a construir a minha arca, porque eu vou destruir todo mundo e vai ser com água. Então Noé entendeu o recado, começou a construção da arca, ele sozinho, depois foi nascendo os filhos, nasceu 3 filhos, aí os filhos foi ajudando, e com certeza o anjo do Senhor também ajudava, né? Com certeza absoluta, Deus tem enviado uma força espiritual, sobrenatural, para ajudar ele a construir aquela arca de 3 andares, né? Ou seja, a história dos 3 andares, primeiro, segundo e terceiro andar, não é de hoje, né? Começou lá no Antigo Testamento, lá no tempo de Noé, quando construiu a arca. Ela tinha 3 compartimentos, primeiro, segundo e terceiro. Você está entendendo? Então o Senhor chegou a hora. Ele pregou 120 anos e ninguém se arrependeu. Então o Senhor, ele não é injusto. Primeiro ele mandou pregar e as pessoas não quis aceitar. Então Deus destruiu toda a geração, mas não porque ele é injusto. Não, ele avisou antes. Deus não faz nada para ninguém sem antes nos avisar. Ele não faz. Primeiro ele avisa. Aí, se você quiser continuar errando, se você perder a sua salvação depois, não vai reclamar de Deus. Ele lhe avisou para você não fazer. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você, toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Veja o privilégio da pessoa ser justo diante de Deus, né? Tem muita gente que se preocupa: ah, meu Deus, mas fulano tem uma posição maior que a minha, ciclano tem isso, tem aquilo. Mas isso é importante também, é claro. Você crescer espiritualmente, Deus lhe honrar, Deus lhe exaltar, amém, glória a Deus. Mas o mais importante é você saber de uma coisa: é que o seu nome está escrito no livro da vida, e que um dia você vai morar no céu. Todos lá vão ser iguais, ninguém lá vai ser melhor do que ninguém. Você entendeu? Lá só vai ter um que é melhor que todo mundo, é o próprio Deus. E nós vamos ser apenas servos obedientes, com os corpos blindados contra o pecado, porque vamos estar com o corpo glorificado, vivendo na glória, como se fosse Cristo, entendeu? Do mesmo jeito que Cristo ressuscitou com o corpo glorificado, nós também ressuscitaremos ou seremos arrebatados. Esse é o grande privilégio de ser um cristão, né? Um verdadeiro cristão, entendeu? Para nós terminarmos essa primeira parte, eu quero fazer os vídeos de 15 minutos no máximo. Nós terminamos a primeira parte, vamos lá. 2. Leve com você 7 casais, de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Ou seja, isso nos leva, quando Deus começa a preservar a geração, isso nos leva a crer que o dilúvio foi total. Porque se o dilúvio fosse parcial, não precisaria preservar animais, que os animais de outros países, de outros estados, de outras cidades, supriria a necessidade da falta dos animais dali do lugar onde
houve a destruição, de onde partiu a ordem para a destruição. Amém? Então vamos lá. O Senhor é sábio. Para que o Senhor ia preservar animais se ficaria animais na terra? Claro que o Senhor não faria isso, de jeito nenhum. Entendeu? Então o dilúvio foi total. A altura da água do dilúvio alcançou 5 metros de altura. Entendeu? Água o suficiente para destruir todo o mundo. A altura de 5 metros foram no mundo inteiro. Cobriu as colinas e os morros, né? Morros e colinas. Ficou tudo encoberto. E a arca parou no Monte Ararat. No Monte Ararat, é para você ver a altura que estava a água, né? A altura que estava a água. Aí ele vai e manda colocar 2 casais de cada animal, de cada espécie, certo? Primeiro ele manda botar os puros, os animais puros. Como por exemplo, eu vou dar exemplo de 2 animais puros, que é a vaca, o boi, né? E a ovelha, né? Bovino e ovino, né? A ovelha e a vaca. São animais puros, limpos, que nós podemos comer e não vamos ter nenhum problema. Amém? Pronto. Agora eu vou dar um exemplo de 2 animais que não são puros. São animais que não são puros. O ser humano não deve comer, né? Existem várias espécies, né? Que eu acho que as pessoas deviam evitar de comer. Vou dar exemplo só de que as pessoas deviam evitar de comer, que é um animal que nós conhecemos, é um animal doméstico, mas ele não é um animal puro. Ainda que você crie ele com todos os cuidados e limpeza, ele ainda corre um grande risco de fazer mal para a nossa saúde, que é o porco, entendeu? O porco, ele é considerado um animal imundo, isso desde o Antigo Testamento. Lembra do homem endemoniado, que tinha uma legião de demônios nele? Quando Jesus foi expulsar o demônio, ele mandou expulsar para os porcos, e os porcos se precipitaram e morreram afogados dentro do rio, entendeu? Então, ali é uma demonstração que os animais eram impuros, tanto que só poderia criar do outro lado do rio, porque as pessoas não aceitavam os animais dentro da cidade. As cidades que criavam animais impuros eram chamadas cidades Decápolis, que eram 10 cidades, uma coladinha assim na outra, sabe? Aí colocaram o nome de Decápolis. E aquele homem foi liberto dos espíritos imundos e queria seguir Jesus, e Jesus disse: não, vá e anuncie o meu evangelho. E ele pregou nas 10 cidades chamadas de região de Decápolis, e muitas pessoas se salvaram através da cura daquele homem, entendeu? Então ali se criava porcos. O porco é um animal impuro, um animal que inflama doenças. Se a pessoa, por exemplo, a pessoa fez uma operação muito séria, não pode comer. Se tiver com algum tipo de inflamação, seja ela inflamação urinária, né, de qualquer forma, de qualquer tipo de inflamação, não é bom comer a carne de porco, entendeu? Então é um conselho que eu dou. Não é proibido comer, é uma carne gostosa, talvez uma das mais gostosas, mas é perigosa. Amém? Para encerrar essa parte, leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de ave de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Então tá aí, né? Ou seja, a chuva, ela foi em toda a terra. Amém? O dilúvio, ele demorou 151 dias para baixar-se as águas. Foram 151 dias para baixar-se as águas, né? Foram muita chuva, né? Muita chuva, entendeu? E inundou o mundo inteiro.
todas as chuvas que estavam guardadas nas nuvens foram derramadas na terra, né? Deus derramando da taça da sua ira sobre uma nação perversa, sobre uma nação que não agia de forma correta, porque pecar, todo mundo peca, todos nós estamos sujeitos a pecar. Davi pecou, Abraão pecou, Isaías pecou, Malaquias pecou, todo mundo pecou. Só quem nunca pecou foi Deus, certo? Mas eram pessoas que tinham temor de Deus. Pecavam porque todos nós somos pecadores. Vivemos num mundo de pecado, nascemos do pecado. O Senhor Jesus nos justificou e nos regenerou, mas ainda estamos vivendo num mundo que estamos vulneráveis a pecar. Então não tem jeito de não pecar. Só que nós somos pecadores remidos. Mesmo pecando e pedindo perdão ao nosso Deus, o dia que partimos desse mundo, temos a certeza que iremos morar no céu, porque reconhecemos Deus como Senhor. Aquela geração lá de Tubal-Caim, aquela geração lá do tempo de Noé, aquela geração era uma geração impura. Só tinha um que era justo, Noé. Sua família foi abençoada por sua causa e entrou na arca junto com ele, e só se salvaram eles. Amém? Essa é a nossa primeira parte do estudo. Só um justo é o nome do estudo, é o tema do estudo. Amém? Nós estaremos trazendo a segunda parte o mais breve possível. Peço a você que inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho, para que possamos assim estar enviando a você as nossas pregações, os nossos estudos bíblicos. Amém? Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo.